Olá, amigos da TV Sistec, um forte abraço a todos. Este é o TJS e eu sou Kleber Duval, apresentando agora os destaques desta edição. Vice de Calil, André Quintão volta a Caratinga nos últimos momentos da campanha eleitoral. Em primeiro lugar, eu queria registrar minha imensa alegria em praticamente encerrar essa primeira etapa da campanha aqui na região, em Caratinga. Mulher sofre atentado em Caratinga e em Pocrane, homem também foi vítima de tentativa de homicídio. A informação que foi repassada para as equipes no momento é de que houve um atrito anteriormente entre a vítima de ontem e a irmã do autor. Em Pocrane, nós tivemos uma situação lá de, inicialmente, discussão em um bar. Autor e vítima discutiram no interior desse bar que pertence ao autor. Eleitores de Caratinga também se preparam para votar no domingo, ou não. Então, eu não vou votar essa eleição porque o meu título está cancelado, mas eu acho importante sim. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Aconteceu na noite desta quinta-feira, na TV Globo, o último debate dos candidatos à presidência da República, antes das eleições. A sabatina foi uma das mais agressivas da história e, em certos momentos, o mediador William Bonner teve que chamar a atenção dos participantes sobre as regras que estavam sendo quebradas. 7 candidatos participaram do debate da Globo: Luiz Felipe Dávila, do Novo, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Simone Tebet, do MDB, Padre Kelmon, do PTB e Soraya Tronic, do União Brasil. O debate já começou com um clima tenso entre o candidato Ciro Gomes ao fazer uma pergunta para Lula. Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os 5 brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Eu estou achando você nervoso. Estou achando você nervoso. Eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer a bem da verdade para as pessoas que estão nos ouvindo. A verdade não é crua. Você saiu do governo para ser candidato a deputado federal contra a minha vontade, que queria que você fosse para o BNDES. Bolsonaro evitou um confronto direto com Lula, mas o acusou de montar uma cleptocracia no governo. Ou seja, a roubalheira imperava em nosso país. O governo Lula foi o chefe de uma grande quadrilha. Dezenas de delatores devolveram 6 bilhões de reais para pegar uma pena menor. O mediador William Bonner chamou a atenção do candidato do PL à presidência. Eu vou pedir aos candidatos que, em respeito ao público, procurem manter um nível de tranquilidade adequado para um ambiente democrático, como nós pretendemos que seja este debate. Jair Bolsonaro lembrou do caso Celso Daniel, quando fazia pergunta a Simone Tebet. A sua vice, há algum tempo, vem falando e ontem falou novamente que Lula foi o mentor intelectual do assassinato de Celso Daniel. Eu sou Ronan Tito. Recebeu alguns milhões do ex-presidente para se calar. E Lula pediu direito de resposta. Primeiro, o Celso Daniel era meu amigo. O Celso Daniel era o melhor gestor público que esse país teve. Ele foi chamado da prefeitura para coordenar o meu programa de governo de 2002. O TST acaba de tirar do ar o site das mentiras mentirosas da sua família, que estava hoje na rede digital sobre o Celso Daniel. Primeiro porque a Polícia Civil deu por encerrado, o Ministério Público deu por encerrado. A candidata da União Brasil, Soraya Tronic, criticou os 2 candidatos que lideram as pesquisas. Enquanto eles brigam, a boiada passa. Enquanto eles brigam, nos distraindo, o Brasil passa fome. O Brasil ainda encara escândalos de corrupção. Ao fazer a pergunta ao padre Kelmon, Lula duvidou se ele realmente era um padre. Aí começou a discussão.
Mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. Você. Como é que o senhor... Irresponsável. O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Você é padre ou tá fantasiado? Eu sou sacerdote. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate. Simone Tebet, do MDB, reclamou do baixo nível dos candidatos. Candidato Dávila, vamos falar de Brasil? Vamos, né? Vamos falar do Brasil real, que ainda chora a morte dos seus filhos que morreram prematuramente por conta da incompetência de um governo que não colocou vacina na hora certa no braço de milhões de brasileiros. Soraya perguntou ao padre Kelmon se ele tinha medo de ir para o inferno. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer... Ninguém. Senhor, por favor. Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extremunção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. E dizer mais, não deu extremunção porque o senhor é um padre de festa junina. Felipe Dávila, do Novo, disse que o governo Lula provocou uma grave crise econômica no Brasil. O mensalão é compra de voto, é compra de apoio no parlamento brasileiro. Então a minha pergunta sempre é: como é que essa pessoa tem capacidade moral para liderar o Brasil nessa transformação, para tirar o Brasil desse buraco? Ciro Gomes, do PDT, ao ver tantos pedidos de resposta, pediu ao mediador se podia esperar fora do estúdio. A gente pode esperar lá fora? Depois disse que vai recriar o Ministério da Cultura. Minha proposta é recriar o Ministério da Cultura, restabilizar todas as instituições, tipo Funarte, todas as outras que estão completamente, e rever as leis de fomento. Quando Soraya Tronic perguntou a Bolsonaro se ele tomou a vacina contra a Covid, ele desviou do assunto. Eu comprei 500 milhões de doses de vacina. Não foi a senhora que comprou. Vacinou-se quem quis. A senhora sabe o que é liberdade? Quem não quiser tomar vacina, que não tome. Eu não fechei nenhuma casa de comércio. Eu não obriguei ninguém a ficar em casa para morrer de fome. Lula disse que vai acabar com o sigilo de 100 anos, muito usado no governo Bolsonaro. Eu vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Foram mais de 3 horas de uma tensa negociação entre os candidatos à presidência e o mediador do debate, William Bonner, com um recorde de direitos de resposta. Agora, o eleitor vai decidir quem está falando a verdade. A polícia investiga um caso de estupro de uma menina de 6 anos por um homem de 45 anos, irmão de criação da mãe da vítima. O crime aconteceu no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, e foi denunciado à Polícia Militar na noite desta quarta-feira, depois da irmã da garota descobrir um vídeo no celular do suspeito. O homem teria convidado a criança para assistir desenho no quarto dele, mas a irmã da garota já desconfiava das atitudes do sujeito e a proibiu de acompanhá-lo. O autor saiu de casa e deixou o celular com a menina. A irmã mexeu no aparelho e se deparou com um vídeo dele abusando sexualmente da garota. O vídeo foi feito no último dia 15 de setembro. Quase 279 mil empregos com carteira assinada foram criados em agosto último no Brasil. O resultado positivo ocorreu em todos os setores da economia e em todas as regiões do país. O Brasil abriu mais de 278 mil empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado é positivo em relação a julho, quando mais de 221 mil novas vagas foram criadas. No acumulado de 2022, o saldo é de mais de 1.853.000 empregos. No mês de agosto,
todos os setores tiveram saldo positivo. O setor de serviços foi o que mais abriu postos, seguido da indústria e do comércio. É o terceiro mês que a indústria continua crescendo. Isso quer dizer que nós estamos retomando o crescimento da indústria, o movimento da nossa indústria, da indústria brasileira, e isso é importante porque traz todo um valor agregado aos nossos produtos e, consequentemente, faz com que a balança comercial brasileira ela tenha um resultado muito mais favorável. São novos postos de trabalho e mais gente com carteira assinada, como a Maria. Ela, que estava desempregada há 2 anos, foi contratada como cozinheira em agosto por uma franquia de fast food em Brasília. É muito importante porque eu sou chefe de família, como sou pai e mãe, então eu não consigo ficar desempregada há muito tempo assim. A seguir, Banco Central projeta crescimento econômico de quase 3% para o Brasil este ano. Olá e vamos seguindo juntos de novo aí no TJS. O Banco Central projeta para este ano crescimento econômico de quase 3% para o Brasil. Já em relação ao comportamento dos preços, a previsão é de inflação abaixo de 6%. O documento aponta um aumento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 1,7% para 2,7% neste ano. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país e é o indicador mais utilizado para revelar a situação econômica dos países. Já em relação à inflação, a previsão anterior de junho era mais alta, de 8,8%. A nova estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, indica que a inflação oficial deve fechar o ano em 5,8%. O Banco Central também antecipou como deve ficar o índice para os próximos anos. A expectativa é de 4,6% em 2023 e 2,8% em 2024. Existem riscos para as projeções e que a gente está vigilante e que, dependendo do risco, a gente pode, inclusive, voltar a subir juros. Segundo o Banco Central, um dos motivos para a queda na projeção da inflação foi a redução da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. O mais importante para a geração de emprego, para a geração de investimento de longo prazo, é ter uma inflação sob controle. E nesta sexta-feira, 30, seguia sendo asfaltado o desvio de terra, aberto na BR-262 em Abricampo. A passagem foi feita no início deste ano devido ao afundamento de parte da pista naquele trecho por causa das chuvas. Com asfaltamento por parte da Prefeitura de Abricampo, o trânsito de veículos no local, principalmente daqueles mais pesados, deverá ser facilitado. O trecho da BR-262 de Abricampo é bastante utilizado por motoristas de uma vasta região nas viagens para a capital, Belo Horizonte. Esteve em visita a Caratinga nesta sexta-feira, 30, o candidato a vice-governador do estado, André Quintão, do PT. Ele compõe a chapa encabeçada por Alexandre Calil, do PSD. Quintão falou à imprensa durante o encontro no Casarão das Artes. Em primeiro lugar, eu queria registrar minha imensa alegria em praticamente encerrar essa primeira etapa da campanha aqui na região, em Caratinga. Eu e o Calil tivemos a oportunidade na pré-campanha e durante a campanha de visitar todas as regiões e micro-regiões de Minas Gerais. Fizemos reuniões, encontros, visitamos muitas entidades na área da saúde, assistenciais, recebemos muitos documentos setoriais de movimentos populares, de movimentos sociais, enriquecendo o nosso programa de governo e tentamos levar nossa mensagem para a população. Uma mensagem de esperança, uma mensagem que está muito vinculada ao processo de reconstrução do país, liderado, com certeza, pelo ex-presidente Lula. Nós estamos querendo trabalhar lado a lado, ombreados com o presidente Lula. Então, o Calil recebeu, durante todo esse período,
a solidariedade política, a amizade, o apoio do presidente Lula, e a gente espera que a população perceba que nesse momento é fundamental Minas Gerais abraçar as prioridades que o presidente Lula, com certeza também, ganhando a eleição nacional, vai implementar em nosso país. Então, é uma campanha de pé no chão, uma campanha de muito debate, muito diálogo, e a gente espera que o resultado apareça nas urnas no próximo domingo. André, tem alguma proposta para Caratinga e região? Olha, o tripé do programa do Calil é infraestrutura. Nós precisamos melhorar a infraestrutura em Minas Gerais, seja a infraestrutura rodoviária. Minas Gerais é o estado que tem a maior malha rodoviária do nosso país, são 22 mil quilômetros de estradas estaduais, temos também as federais, somando quase 30 mil quilômetros. Não há desenvolvimento sem uma boa infraestrutura, passa também pelos nossos aeroportos, pela retomada de voos regionais. E o presidente Lula, recentemente em Ipatinga, assumiu o compromisso, da duplicação, finalmente, da 381 até Governador Valadares, tem um impacto aqui indireto na região e é muito importante. O outro ponto básico é a saúde, aí é uma prioridade absoluta. O Calil fez isso em Belo Horizonte, construiu dezenas de postos de saúde, abriu um dos maiores hospitais de Minas Gerais, o Hospital do Barreiro, teve uma condução exemplar durante a pandemia. E a terceira prioridade é a questão social. Minas Gerais tem mais de 2 milhões de mineiros e mineiras passando fome, não há casa arrumada, como diz o atual governador, se você tem gente morrendo de fome em nosso estado. E essa parceria com o presidente Lula vai propiciar. Então, em torno desse tripé, com certeza, aqui a região será contemplada, Não foi por outro motivo, inclusive, que eu encerro a campanha aqui, fazendo uma visita ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que é uma instituição importante, que é um espaço da vida e que eu conheço já há muitos anos, não estou visitando agora, então é para sinalizar que a saúde é prioridade do nosso governo. A seguir, mulher sofre atentado em Caratinga. Em Pocrane, homem também foi vítima de tentativa de homicídio. Duas tentativas de homicídio em um mesmo dia, em Caratinga e em Pocrane, cidade da região. Em Caratinga, uma mulher foi baleada e em Pocrane, a vítima também de tiros foi um homem. Uma das tentativas de homicídio na noite desta quinta-feira foi no bairro Santa Zita, em Caratinga. Uma mulher foi atingida por 3 tiros quando estava dentro de um automóvel. A motivação teria sido uma briga entre a vítima e a irmã do autor dos disparos, que já foi identificado e segue sendo procurado. Ele já seria um velho conhecido da polícia. O capitão Adão Ribeiro falou sobre o caso. Essa solicitação para o registro, ela chegou até nós via central, via 190, e a informação que temos é que essa pessoa, essa vítima, estava no interior de um veículo, quando foi surpreendida por disparo de fogo efetuado pelo autor. Imediatamente essa vítima ela foi socorrida, iniciaram as diligências para se localizar e fazer a prisão do autor. Até o momento ainda não foi localizado, mas a polícia mantém as diligências e buscas para se chegar à prisão do autor. A informação que foi repassada para as equipes no momento é de que houve um atrito anteriormente entre a vítima de ontem e a irmã do autor. Então, essa é a informação que foi repassada inicialmente para as equipes que fizeram o atendimento. Pessoas que acompanharam e que presenciaram e socorreram a vítima, eles repassaram a informação quanto à autoria. Então, o autor ele é conhecido por outros registros policiais e, de posse das informações de autoria e definição do autor, as equipes mantêm a busca para fazer a localização e, consequentemente, a prisão do autor. A outra tentativa de homicídio foi no município de Pocrane, próximo a Caratinga.
2 homens teriam brigado em um bar e, após o desentendimento, um deles foi até a casa de seu adversário e efetuou disparos contra ele. Os envolvidos se conheciam. O autor já foi localizado e preso pela polícia. Em Pocrane, nós tivemos uma situação lá de, inicialmente, discussão em um bar. Autor e vítima discutiram no interior desse bar que pertence ao autor. O autor, ele foi preso e conduzido à delegacia de polícia civil. A arma de fogo também foi apreendida. Intervenção rápida lá dos militares de Pocrane. E durante a prisão ele falou que, em razão dessa discussão, ele ficou muito nervoso, não entrou em detalhes sobre qual motivo levou essa discussão, mas o certo é que ele mencionou que ele ficou muito nervoso em razão dessa discussão, e mesmo após a vítima ir embora para casa, ele foi até a residência dessa vítima, e lá na residência ele efetuou os disparos contra a vítima. O autor e vítima, eles são pessoas conhecidas entre si, não são pessoas que têm registros policiais com grande repercussão. Então são pessoas conhecidas entre si, que por um motivo ou outro que não foi esclarecido, tiveram a discussão e consequentemente motivou o autor a fazer os disparos que atingiu a vítima. O capitão Ribeiro também falou sobre o estado de saúde das 2 vítimas, tanto a do bairro Santa Zita, em Caratinga, quanto a do município de Pocrane. Caso alguém tenha alguma informação que possa ajudar a polícia a encontrar o autor da tentativa de homicídio ocorrida no bairro Santa Zita, pode ligar anonimamente para o número 193 ou 181. Na tarde desta quinta-feira, um homem de 33 anos morreu ao cair de uma construção no centro comercial de Timóteo, no Vale do Aço. O trabalhador despencou de uma altura de cerca de 10 metros, sofrendo traumatismo crânioencefálico grave. A vítima desequilibrou-se quando estava em uma escada, no penúltimo andar da construção. Quando os bombeiros militares chegaram para a prestação de socorro, o homem já estava morto. A contagem regressiva já começou. O próximo domingo será o dia em que os brasileiros darão a partida para a escolha de seus novos líderes. O primeiro turno das eleições gerais deverá acontecer em clima de grande disputa. Em Caratinga, muita gente já se diz pronta para votar. Faltam apenas 2 dias para o primeiro turno das eleições desse ano. O momento é de extrema importância para o país. A maior parte dos caratinguenses já está se preparando para votar no próximo domingo. Tem 71 anos, fica falando, não vota não, não precisa votar não. Eu vou sim, vou votar sim, ué, né? Importante, né? O voto é importante, muito bom. Fica muito ansioso quando o candidato a gente ganha. Né? Então, eu não vou votar essa eleição porque o meu título está cancelado, mas eu acho importante sim. Eu não acho que tenha candidatos, como é que fala? Candidatos que estão à altura do cargo, né? Alguns sim, mas a maioria não. Principalmente para o presidente, que eu não acho que tem nenhum que vai fazer o que realmente está certo, né? Eu acho que é muito importante, é um ato de cidadania e se o nosso país, se a gente tem chance de melhorá-lo, é com as eleições. Eu acho muito importante, né? Eu não voto aqui em Caratinga, mas eu tenho visto, tenho conversado com bastante gente, todo mundo dando sua opinião e eu acho isso muito interessante porque hoje em dia as pessoas estão mais presentes, né? Tá falando mais de política, está procurando saber mais em quem que vai votar. E isso eu acho muito importante. Apesar das divergências, está todo mundo exercendo a democracia. Porque é dever do cidadão brasileiro
Essa é a nossa lei. O sujeito é democrata, a lei do país, então a gente tem que votar. E tanto eu sou até dispensado já de votar, né? Porque eu já estou acima da idade normal, né? Mas vou votar por questão de honra. O que eu acho é que a gente, né, como cidadão brasileiro, a gente tem que querer o melhor para o nosso país. E a gente está vendo aí como é que andam as coisas. E na hora da votação esse ano, gente, vamos pensar aí direitinho o que é melhor para cada um. Porque do jeito que tá, não pode ficar não. A gente precisamos de uns candidatos para ajudar o nosso estado, Minas Gerais, que precisa de ser ajudado. Vamos votar com consciência. E o pessoal não é bobo, a gente está vendo como é que tá o país aí, gente. Vamos pensar naquilo que é bom pro pessoal. Valeu, um abraço a todos, muito obrigado. E neste domingo, a partir das 3 da tarde, você está convidado a acompanhar aqui na TV Sistec a mesa redonda das eleições 2022. A movimentação em Caratinga e região, o acompanhamento da votação e os resultados. Tudo será mostrado com os comentários também de especialistas e jornalistas. Neste domingo, venha com a gente acompanhar as eleições 2022, na cobertura especial que começa às 3 da tarde aqui na TV Sistec. Obrigado por sua companhia. Estamos encerrando mais essa edição do TJS. A todos, um forte abraço, boas eleições e até o próximo encontro.